Você quer morrer hoje? Essa pergunta está gravada na mente de Jessica Buchanan depois que foi feita a ela repetidamente durante os mais de 90 dias em que foi mantida em cativeiro por piratas somalis. Buchanan, professora de profissão, trabalhava para uma organização não governamental na Somália, devastada pela guerra quando foi sequestrada das ruas. Seguiram-se 3 meses de terror absoluto, com ela e outros cativos sendo ameaçados de morte diariamente, enquanto os piratas somalis tentavam usá-la para obter resgate. O resgate jamais seria pago. Em vez disso, os Estados Unidos encarregaram a Sea, Air and Land Team 6 de infiltrar-se no complexo somali, eliminando quem estivesse em seu caminho e tirando Buchanan viva de lá. Neste vídeo, compartilhamos a história de como uma incrível equipe de operações de forças especiais fez o impossível para resgatar Jessica Buchanan, enviando uma clara mensagem aos piratas somalis. Os Estados Unidos da América não negociam. Nossa história começa em outubro de 2011. Buchanan, uma nativa rural de Ohio de 32 anos, vivia e trabalhava em Hargeisa, capital da Somalilândia, com seu marido sueco, Erik Landemal. Ambos escolheram dedicar suas vidas a ONGs na esperança de fornecer alívio aos cidadãos sitiados de uma nação dilacerada pela guerra civil. Durante esse período, Buchanan trabalhou como conselheira educacional regional, sendo sua principal tarefa a terrível função de produzir materiais educativos para crianças sobre como evitar minas terrestres e outros tipos de munições de guerra. Embora horrível em conceito, o trabalho era gratificante, mas também levou Buchanan a alguns dos lugares mais perigosos da Somalilândia. No dia de seu sequestro, ela estava a 480 milhas de casa em Hargeisa, participando de um treinamento de pessoal no sul da Somália. Os escritórios de campo onde ela seria estacionada foram construídos em uma das regiões mais instáveis do país, cercada por clãs em guerra pelo grupo militante Al-Shabaab, e a apenas meio quilômetro de um conhecido esconderijo de piratas somalis. Buchanan sabia que se arriscava. No dia da viagem, ela fez uma piada com o marido que serviu como uma profecia arrepiante do futuro. Se eu for sequestrada nesta viagem, você virá me buscar. Mas ela também pensou que piratas não seriam uma ameaça. Ela, como a maioria das pessoas na época, pensava que os piratas somalis atuavam principalmente na água. Eles navegavam, capturavam e saqueavam barcos, extorquindo resgates de pessoas capturadas. Se os piratas não tivessem mudado sua rotina, Buchanan poderia ter chegado ao seu destino de treinamento. Eles estavam cada vez mais atacando alvos em terra. Infelizmente para Buchanan, seu comboio seria o próximo alvo. No dia do treinamento, Buchanan viajava em um Land Cruiser com seu colega de 60 anos, Paul Hogan Tisted. Enquanto dirigiam rumo ao sul da Somália, os dois conversavam quando ouviram outro veículo rugindo atrás deles. Em segundos, o veículo roncou ao lado do Land Cruiser, espirrando lama nas janelas, antes de parar à frente, forçando-os a parar. Depois disso, a situação foi um borrão. Buchanan lembra-se de homens armados pulando do carro, atacante para dentro do seu veículo. Um pirata somali apontou uma AK-47 para a cabeça de Buchanan, enquanto o outro ordenava ao motorista que seguisse em frente. Atrás dela, outro homem começou a revistar sua bolsa e carteira, retirando, examinando e descartando itens indesejados. "Música de circo", ela disse depois. Quase pude ouvi-la enquanto o observava. Ele estava drogado de khat, uma planta estimulante quando mastigada. Seus olhos reviravam, dentes manchados, e ele murmurava e ria, eufórico e errático. O humor distorcido daquele momento logo se transformou em terror. Buchanan começou a temer pela sua vida, acreditando que seus captores pretendiam assaltá-la antes de matá-la. Isso não pode ser o fim. Isso não pode ser o fim da minha vida. Só tenho 32 anos. Ainda não tive filhos. Ela pensou enquanto o motorista dirigia como um louco. Após horas de viagem, os piratas pararam o Land Cruiser diversas vezes, algumas apenas para trocar de motorista. Em outros momentos, trocavam de veículos com os reféns, possivelmente para despistar autoridades que pudessem estar rastreando o Land Cruiser. Buchanan notava que os novos homens que entravam no carro carregavam AK-47S munição e granadas nos ombros. Na escuridão da noite, os piratas pararam o veículo no meio de um trecho do deserto. Exaustos e aterrorizados, Buchanan e Tisted foram obrigados a deixar o veículo e caminhar.
Naquela época, Buchanan acreditava que seria morta e queria que seus últimos momentos fossem dignos, não desesperados. Seus pensamentos se voltaram para sua mãe, que havia falecido no ano anterior, com Buchanan dizendo que podia sentir a presença dela enquanto era forçada a caminhar cada vez mais para dentro do deserto. Então veio a ordem: pare e ajoelhe-se. Ajoelhada de costas para os homens, Buchanan achou que sua hora havia chegado, mas em vez de um tiro, recebeu outra ordem: dormir. Buchanan foi empurrada ao chão e rapidamente desmaiou, seu corpo cedendo à exaustão. Ao acordar horas depois, ela compreendeu a realidade de sua condição. Ela havia sido sequestrada para ser usada como resgate, o que foi confirmado quando um dos piratas respondeu se eles iriam matá-la. Buchanan e Thisted foram mantidos no deserto por 5 dias, com os sequestradores exigindo apenas dinheiro. Apesar de não poderem se comunicar, eles usavam os raros momentos para traçar uma estratégia. Eles esperariam e observariam, coletando informações sobre sua situação. Buchanan teve a ideia de pedir uma ligação. Ela sabia que o pedido seria negado, mas fazê-lo permitiria descobrir a cadeia de comando dos piratas. Ela também fez um levantamento do número de pessoas no local. No total havia 26 piratas, muitos deles crianças ou adolescentes, que trabalhavam em turnos para vigiar seus novos cativos. Depois de 5 dias, os piratas organizaram uma prova de vida com a organização não governamental de Buchanan. Nessa chamada, exigiram um resgate de 45 milhões pelos 2 cativos. Buchanan sentiu o coração afundar no peito, pensando que não era um navio. Piratas jamais receberiam tanto dinheiro por apenas 2 vidas. Como esperado, a exigência não foi atendida. Os primeiros dias viraram semanas, depois meses de cativeiro. Os piratas mantiveram os cativos em constante movimento pelo deserto, transportando-os regularmente de carro para diferentes locais. Em um novo local, Buchanan e Thisted eram obrigados a dormir no chão, geralmente ao ar livre. Os dias eram escaldantes, mas as noites frias. Buchanan permaneceu calmo, observando o ambiente ao redor. Os piratas perguntaram sobre a família dela, e em suas respostas, ela incluiu um filho inventado com o mesmo nome de seu cachorro, um movimento tático inteligente. Buchanan sabia que as mães são reverenciadas na cultura somali, o que reduziria as chances de seus captores a matarem se acreditassem que ela tinha um filho. Isso continuou por meses. Em janeiro de 2012, Buchanan estava em péssimo estado. Ela conseguiu dissuadir seus sequestradores de violá-la falando sobre ser mãe e esposa, mas não pôde impedir que a natureza a machucasse. A falta de saneamento, combinada com água limitada e suja, levou-a a desenvolver uma infecção no trato urinário, ou infecção do trato urinário. A infecção se espalhou para os rins dela. Pior ainda, as negociações pareciam ter estagnado. Neste ponto, os piratas estavam ameaçando regularmente vendê-la para o grupo terrorista Al-Shabaab, estimando que poderiam conseguir cerca de 5 milhões de dólares por ela. Ela apegou-se à sua única possível escapatória: um vídeo. Cerca de 3 semanas após seu cativeiro, Buchanan recebeu ordens para filmar um vídeo ao lado de Thisted. Com aparência esquálida e aterrorizada, ela provou que estava viva. O vídeo talvez incentivasse os Estados Unidos da América a agir. Mas nenhuma resposta veio, pois ela era apenas uma trabalhadora humanitária. Buchanan desconhecia que os Estados Unidos da América estavam se preparando há semanas para um resgate no final de janeiro. O Federal Bureau of Investigation, ou Federal Bureau of Investigation, estava fortemente envolvido na coleta de informações iniciais necessárias para lançar essa dramática operação de resgate. Usando drones, contatos na Somália, escutas telefônicas e outros truques de vigilância, o Federal Bureau of Investigation rastreava os movimentos dos piratas desde que capturaram Buchanan e Thisted. Eles sabiam a localização do casal. Não agiram antes por acreditarem que a vida de Buchanan não corria perigo iminente. Tudo isso mudou quando o Federal Bureau of Investigation soube da infecção urinária de Buchanan. Os sequestradores de Buchanan permitiram que ela falasse com negociadores de reféns em Nairobi no final de janeiro. Nesse ponto, ela estava tão doente que mal conseguia ficar de pé, com a infecção causando uma dor incessante. Ela disse ao negociador que acreditava ter uma infecção renal antes de chorar e dizer que temia morrer. O Federal Bureau of Investigation rastreava a ligação. Uma cadeia de eventos foi desencadeada com a notícia da condição de Buchanan chegando à Casa Branca. O presidente Barack Obama descobriu que o estado debilitado dos reféns representava um grande problema. Buchanan estava em perigo iminente de vida, levando à única conclusão possível. Ela precisava ser resgatada,
ou morreria terrivelmente no deserto somali em menos de 2 semanas devido a uma infecção urinária. Obama ordenou a remoção de Buchanan. Essa missão foi confiada à equipe Sea, Air and Land 6, o mesmo grupo que executou a operação bem-sucedida que levou à morte de Osama Bin Laden no ano anterior. Nos próximos dias, o Esquadrão Azul do Sea, Air and Land Team 6 praticou técnicas de extração de reféns e iniciou o planejamento. A data escolhida para a extração foi 25 de janeiro. Naquela noite, a ausência de lua no céu daria aos SEALs a valiosa cobertura da escuridão durante a operação. O plano envolvia 24 membros do Esquadrão Azul, que saltariam de paraquedas na Somália por meio de um Hércules 130. O Esquadrão Azul desceria de paraquedas na Somália a várias milhas de distância do acampamento dos piratas somalis, dando tempo para a equipe se reunir após o salto antes de se aproximar do acampamento a pé. A furtividade era essencial. A operação tinha que ser rápida, silenciosa e surpreendente. A 802 quilômetros do acampamento pirata, uma base dos Estados Unidos da América, em Djibouti, ao norte da Somália, coletava informações. Os Estados Unidos da América também investiram mais de 100 milhões de dólares na operação. Alguns podem ver esse número em comparação aos 45 milhões de dólares que os piratas exigiram e se perguntar por que os Estados Unidos da América estavam dispostos a gastar o dobro do resgate para resgatar Buchanan. A razão é simples: enviar uma mensagem aos futuros sequestradores. Os resgates não seriam pagos. Morte e destruição aguardavam aqueles que tentavam roubar cidadãos americanos. Com os preparativos concluídos, o Esquadrão Azul da Sea, Air and Land Team 6 embarcou em um Hércules C-130 estacionado em Mogadíscio, capital da Somália. Lá, aguardaram o sinal verde de Obama para partir. O Hércules decolou, pilotado por pilotos que acabavam de chegar em Mogadíscio após um voo de 9 horas sem intervalo. De volta à Casa Branca, Obama sentou-se em frente a um monitor. O Sea Air and Land Team 6 transmitia ao vivo para o escritório oval o resgate do refém. Obama tinha acesso total às imagens, que provavelmente eram gravadas para análise e observação posteriores. Sem o conhecimento da Sea Air and Land Team 6, a operação já havia sido favorecida por um golpe de sorte inicial. Os piratas planejavam mudar de acampamento em 25 de janeiro. Mas cancelaram de última hora, devido a uma intoxicação alimentar pela ingestão de carne estragada no dia anterior. Isso também pode explicar por que apenas 9 dos 26 piratas contados por Buchanan estavam em serviço de guarda. Infelizmente, essa sorte foi acompanhada por um elemento de infortúnio, uma tempestade solar. A tempestade foi tão violenta que afetou o campo magnético da Terra, dificultando muito a comunicação por rádio da equipe Sea, Air and Land 6, com suas unidades de apoio. Além dos problemas da equipe, o vento provocado pela tempestade soprava com o dobro da velocidade prevista. Para uma operação normal, isso teria sido motivo para cancelar e tentar novamente outro dia. Mas isso não era uma opção aqui. Buchanan estava ficando sem tempo rapidamente, e a equipe precisaria de quase um mês para tentar novamente. Todos os 24 homens a bordo do Hércules aceitaram conscientemente o risco extra durante o voo de 3 horas rumo à zona de lançamento. Naquela noite, conforme se aproximavam, os SEALs levantaram-se, verificaram seus paraquedas e conectaram os tanques de oxigênio. As portas de carga do Hércules se abriram e os SEALs saltaram um a um na noite escura. Cada Sea, Air and Land enfrentou uma queda de 20 mil pés na escuridão, com ventos de 40 nós. Os operadores em queda livre atingiram velocidades de até 120 milhas por hora antes de abrirem seus paraquedas e aterrissarem suavemente. Surpreendentemente, os fortes ventos impactaram menos do que o previsto. A maior parte do Team 6 dos SEALs pousou perto da zona de queda desejada, permitindo o reagrupamento. Aqueles que não pousaram foram arrastados por centenas de metros no deserto somali. Um inconveniente que não os impediria de se reunir com o Esquadrão Azul. Os 24 SEALs se reuniram, colocando seus equipamentos de combate e recolhendo seus paraquedas. Uma caminhada os aguardava. O acampamento dos piratas somalis estava a várias milhas de distância dos SEALs, exigindo uma caminhada de quase 1 hora em temperaturas próximas a 100 graus. Eles se moviam em silêncio, usando principalmente sinais de mão para não revelarem sua localização.
Após pouco mais de 1 hora de caminhada, o Esquadrão Azul estava a apenas 1.600 pés do acampamento pirata. A marcha foi bem planejada. Os SEALs marchavam sempre com o vento no rosto, mudando de direção conforme o vento, para evitar que cheiros e sons chegassem ao acampamento. Agora eles estavam prontos para atacar. Para a maioria no Esquadrão Azul, o que viria a seguir seria o momento mais intenso de suas vidas. Os SEALs, liderados pelo experiente Justin Sheffield, se aproximaram lentamente do acampamento. Ele usou sinais manuais para garantir que cada membro da equipe estivesse em posição ao se aproximarem do acampamento. Metade da equipe foi para a esquerda e a outra para a direita, criando uma formação de pinça para cercar rapidamente os piratas. Simultaneamente, 2 atiradores se posicionaram nas bordas do acampamento, monitorando as atividades dos piratas com miras térmicas. Já em posição, os SEALs, liderados por Sheffield, levantaram seus rifles e miraram os lasers em seus alvos. Isso não era uma concessão. Os feixes infravermelhos das miras a laser eram invisíveis a olho nu, visíveis apenas para os SEALs, usando óculos de visão noturna. Só havia um jeito de acabar com isso. Naquela noite, Buchanan se encontrou novamente, retorcendo-se de dor, implorando silenciosamente a Deus por ajuda. Por fim, enquanto adormecia no colchão desgastado que os piratas lhe deram para usar como cama, ouviu um barulho distante de arranhões. Outros no acampamento também ouviram o barulho. Um pirata apelidado de Ajudante também ouviu. Ela viu uma expressão de puro terror no rosto dele, como contaria mais tarde a Columbia Broadcasting System. De repente, uma erupção de tiros acontece. Sons de AK-47S disparando preenchiam o ar, com alguns piratas somalis atirando cegamente na escuridão, na esperança de acertar algo. Atiradores de elite eliminaram os piratas em segundos, silenciando suas armas e tornando-os irrelevantes no tiroteio que se seguiu. Enquanto isso, a maioria do Esquadrão Azul avançava rapidamente na posição de Jessica, eliminando qualquer pirata que ousasse se colocar em seu caminho. Conforme se aproximavam, os SEALs viram Buchanan agachada no chão, ladeada por 2 piratas apontando AK-47S para ela. Sheffield e outro SEA, Air and Land, quebraram a formação e se aproximaram dos 2 piratas. Em segundos, disparos precisos dos SEALs derrubaram os sequestradores, permitindo que Sheffield corresse até Jessica para protegê-la com seu próprio corpo durante o tiroteio. Mais SEALs se juntaram, formando um escudo humano em volta de Buchanan e Thisted. Buchanan só conseguia repetir: "Oh Deus!" Um pensamento cruzou sua mente no caos. "Eu não posso sobreviver a isso." Buchanan pensou que os piratas estavam sendo atacados por outro grupo, como outros piratas ou extremistas do Al-Shabaab, para quem haviam ameaçado vendê-la dias antes. Ela se lembra dos tiros antes de sentir mãos firmes agarrando-a com rudeza. Em pânico, ela se cobre com o cobertor, só para ouvir um homem chamando seu nome. Mas o homem não tinha sotaque somali, soando americano. Ela não conseguiu processar isso, disse mais tarde a Columbia Broadcasting System. Como se eu não entendesse que alguém com sotaque americano sabe meu nome. Ao puxar o cobertor, ela só via a escuridão enquanto perguntava repetidamente se ele era americano. O SEA, Air and Land, que a pegou, a levanta e dispara, correndo por vários minutos antes de colocá-la no chão. Só então seu resgatador se identifica como membro da equipe Sea, Air and Land 6. Ele diz a Buchanan que sabe que ela está doente e que sua equipe tem comida, água e medicamentos. Então ele diz a ela as palavras que ela esperava ouvir há 93 dias. "Estamos aqui para te levar para casa." Após derrotar os piratas, os SEALs resgataram Buchanan e Thisted, levando-os para um helicóptero. Eufórica por finalmente ter sido resgatada, Buchanan se desvencilhou dos SEALs e correu em direção ao helicóptero, mantendo o ritmo apesar da dor que atravessava seu corpo. Ela diz que sentiu como se não tivesse começado a respirar novamente até que estivesse no helicóptero e ele tivesse decolado do chão. Os corajosos SEALs que resgataram Buchanan foram retirados por outro helicóptero. Buchanan não viu seus rostos nem ouviu seus nomes. Eles surgiram de repente à noite, a resgataram e sumiram. O SEA, Air and Land Team 6, deixou para trás um campo somali destruído e 9 piratas mortos.
Tudo isso foi feito apenas horas antes do discurso do presidente Obama sobre o Estado da União. Buchanan e Thisted foram levados para a base de Djibouti, fundamental no planejamento da missão de resgate. Lá ela recebeu os cuidados necessários dos médicos militares dos Estados Unidos da América antes de retornar para casa. Buchanan se recuperou totalmente da infecção renal que ameaçava sua vida. Era apenas um dia normal para o Sea, Air and Land Team 6. Esta missão de resgate mostra o excelente treinamento e eficácia dos operativos das Forças Especiais Americanas quando implantados. O que você acha da história de Jessica Buchanan e das ações do Sea, Air and Land Team 6 durante essa operação de resgate? Deixe suas ideias nos comentários e valeu por assistir, como sempre. Agora vai e confira como o F-35 Lightning devastou os piratas Houthi, ou clique neste outro vídeo.